Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu sozinho? Diante dos problemas, diante das adversidades, das tempestades que nós passamos no dia a dia? Você já se sentiu como se Deus não estivesse te olhando? Como se você tivesse abandonado? Pois é, amados. Um certo dia, Jesus, ele pede para os seus discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado. E o texto vai dizer que quando eles estão atravessando para o outro lado, sem Jesus no barco, a tempestade se levanta no meio do mar, onde eles estão, a ponto de o barco estar quase virando. Eles olham para frente e identificam Jesus vindo em direção ao barco, por sobre as águas. Só que de primeiro momento eles não reconheceram que era Jesus. Eles começaram a comentar e achando que era um fantasma. Eles estavam a tempestade estava prendendo tanto a atenção deles que eles não reconheceram Cristo, com quem eles tinham acabado de estar. Mas quando Cristo vinha de frente com eles ali, Pedro reconheceu. E Pedro pede para ir ter com ele. Senhor, se és tu, deixe-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus permite. E o texto vai dizer que quando Pedro está caminhando sobre as águas em direção a Jesus, num certo momento Pedro começa a afundar. Querido, Pedro começa a afundar porque ele começou a prestar atenção em toda a tempestade que estava se levantando. Ele começou a prestar atenção no vento, na tempestade, no alto mar que estava revolto naquele momento. E ali ele começa a afundar. Só que o interessante é que o texto vai dizer que Jesus não foi correndo até Pedro. O texto não vai dizer que Jesus foi caminhando até Pedro. Não. O texto vai dizer que Jesus, estendendo a sua mão, segurou a mão de Pedro e o levantou dali. Amados, às vezes, não é que você está sozinho. É que você mudou o seu foco. Você deixou de prestar atenção no único que pode te ajudar no meio dessa tempestade. No único que pode te erguer e acalmar tudo isso que se levantou. E aí você tem a sensação que está sozinho, ou que aquilo tudo está vindo sobre você de uma forma que está te cobrindo, que você está afundando no meio dessa tempestade toda. Só que quando Pedro começa a afundar, ele imediatamente grita por Jesus. E Jesus vai e levanta ele dali e volta para dentro do barco com ele. O que eu quero te dizer através dessa mensagem, querido, é o seguinte. No meio dessa tempestade toda que se levantou e que você está passando, você não está sozinho. Existe um Deus no céu que ele contempla todas as coisas. Coloca o seu foco novamente em Jesus. Coloca o seu foco novamente naquele que pode te tirar do meio desse mar e voltar para dentro do barco com você, acalmando toda a tempestade. E quando isso acontecer, todos aqueles que ficaram no barco e não tiveram coragem de ir até Jesus, eles vão ter que contemplar Jesus voltando para dentro do seu barco com você e acalmando toda a tempestade. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.